com relação à agenda do presidente. Então, hoje pela manhã, às 8 horas, ocorreu café com a bancada do Novo, e a pauta foi uma pauta diversa, abrangendo temas de interesse do Brasil e colhendo, por parte do presidente, a percepção de integrantes de um partido independente, mas que tem votado a favor de medidas que melhoram a vida da população. Às 9h30, o presidente acompanhou uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao artista, ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que completou incríveis 60 anos de carreira. O presidente é muito ligado ao Carlos Alberto e fez essa homenagem essa considerada muito justa. Às 11 horas ele teve audiência protocolar com o ministro Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa, e almoçou com alguns parlamentares. Às 14 horas recebeu o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em visita de cortesia. É o Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E às 3 horas estiveram aqui o ministro Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro de Estado da Saúde, o deputado Alan Rick, que é do DEM do Acre, e representantes da Frente Parlamentar Mista em defesa dos médicos brasileiros formados no exterior e da revalidação. Então, eles trataram dessa questão da revalidação dos diplomas brasileiros daqueles formados em medicina no exterior. Nesse momento, o presidente decidiu prestigiar a posse do novo presidente da Embratur, o senhor Gilson Machado Neto. Aprovação da medida provisória 870. O presidente da República considera que houve uma vitória de todo o país, não apenas do governo. Foi uma posição patriótica apresentada pelos parlamentares e ela sinalizou o intento do governo de enxugar a máquina pública e iniciar os passos de mudanças para a desburocratização dos processos do serviço público. O governo considera ainda que a votação no Congresso atendeu, em grande parte, ao contido no texto original e o estado final desejado da reestruturação administrativa foi conquistado, foi atingido. Ministério das Relações Exteriores, OCDE, com o intuito de viabilizar o ingresso do Brasil na Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, OCDE, uma delegação brasileira chefiada pelo ministro das Relações Exteriores participou há pouco ativamente da reunião ministerial em Paris. Diversas ações estão sendo adotadas na busca desse objetivo. Dentre elas, eu gostaria de destacar a aprovação ou a busca da aprovação da nova Previdência, que permitirá o reequilíbrio financeiro e orçamentário. A liberdade econômica, que visa a geração de emprego e renda, a atração de investimentos e a modernização das relações trabalhistas. O programa de parcerias de investimentos, que busca a desestatização por meio das concessões portuárias, ferroviárias, aeroportuárias, dentre outras. A aprovação da medida provisória que flexibilizou a participação de empresas aéreas no país, facilitando o ingresso de investimentos e a melhoria dos serviços. O presidente Bolsonaro disse, abro aspas, na reunião ministerial da OCDE,
os Estados Unidos reafirmaram seu apoio ao ingresso do Brasil na organização. Atualmente, todos os 36 membros da OCDE apoiam a nossa entrada, fruto da confiança no novo Brasil que estamos construindo, mais livre, aberto e justo. Fecha aspas, coloco-me à disposição de vocês. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal o Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo jóia. Porta-voz, eu tenho uma questão em relação à agenda do presidente. Hoje pela manhã ele saiu, foi de surpresa à Câmara, em conflito com o que estava previsto na agenda dele. Mais tarde ele foi à Marinha e agora ele saiu também para um evento na Embratur, que não estava na agenda. Por que isso tem acontecido? Por que o presidente está fugindo ali da agenda, já que é uma agenda pública e são compromissos oficiais? A agenda ela é estabelecida previamente, não obstante, o presidente, diante das suas decisões pessoais, tem a possibilidade de alterá-la e até mesmo insertar novos compromissos. Foi exatamente isso que aconteceu nesses 3 casos por você citados, que foi o caso lá do Congresso, uma homenagem ao humorista, foi também o caso da Marinha e agora, exatamente neste momento, o caso do presidente da Embratur, o Gilson Machado. Porque a gente também não foi avisado, mesmo que ele tenha mudado a agenda, a gente entende que a agenda ela pode mudar, mas a gente também não recebeu o aviso. Na maioria das vezes a gente descobriu quando ele já estava nos locais. Eu vou buscar solicitar à CIP que nós tenhamos uma forma mais eficiente de informá-los. Mas esses eventos ocorridos hoje, casualmente, houve uma dificuldade por parte da SECOM, CIP e porta-voz identificar essa mudança de agenda do presidente por ter ocorrido de forma tão pronta. Mas nós vamos tentar sermos ainda mais prontos no sentido de abastecê-los com as informações. Porta-voz, boa tarde. Marcelo Ribeiro, Valor Econômico. Como vai, cara? Tudo bem? Teve aquela sinalização do presidente na semana passada de que o coração dele dizia que ele provavelmente não vetaria a questão da cobrança das bagagens na MP do setor aéreo. Tanto desde ontem o CAD e a ANAC hoje emitiram pareceres para pressionar o presidente a vetar esse trecho. Queria saber se de alguma maneira o presidente deu algum posicionamento, alguma sinalização de que pode mudar de ideia e não seguir o coração. O presidente, ele, ao posicionar-se, valeu-se de uma situação, de um sentimento pessoal. Não obstante, o presidente, para tomar as decisões, vale-se de estudos técnicos consolidados pelos órgãos que o assessoram. Então é nesse condão, é nesse contexto que o presidente vai tomar as decisões posteriores com relação ao tema que nós estamos tratando. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Tudo bem, Romualdo? Em paz, e o senhor? Eu estou muito bem. O esporte perdeu ontem, mas nós vamos adiante. Rumo a Tóquio. Bom, vamos juntos. Vamos lá. Por gentileza, é com relação ao decreto do presidente que modificou a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu gostaria de saber quais foram os critérios que o presidente usou para reduzir de 100 efetivos e suplentes para 23, por gentileza. Na verdade, esses são critérios que foram apresentados pelo ministro do Meio Ambiente ao presidente, e o presidente os acata na medida do seu entendimento. Eu não gostaria de aprofundar-me por desconhecer os detalhes e comprometo-me a poder alavancar e a te endereçar informações mais precisas. Boa noite, porta-voz. Eu queria reforçar essa dúvida dos colegas. Qual é o teu nome? Lauriberto, do Poder 360. Tudo bem, Lauriberto? Tudo bem. Reforçar o pedido do colega sobre a MP das bagagens. Se o presidente vai... realmente ele tinha dito que pode deixar como aprovou no Congresso,
mas há a possibilidade dele aprovar, voltando à cobrança das bagagens? Ele já se manifestou nisso ou ainda está se debruçando sobre a decisão? Eu vou aproveitar para ratificar o posicionamento do presidente a partir da pergunta que já foi apresentada. O presidente, ele esboça opiniões, mas ao decidir, vale-se de estudos profundos e técnicos realizados pelas equipes e pelos órgãos responsáveis por cada um deles. Esse é mais um tema que o presidente valer-se-á desses estudos para tomar a sua decisão final. De forma que agora, neste momento, é prematuro nós estarmos a discutir isso, porque o próprio presidente não se debruçou para confirmar ou não o que nós estamos tratando. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Você vê que a produtividade pode ser sempre melhorada, né? É um aprendizado. Nós temos uma agenda macroeconômica que é mais visível, né? Reforma da Previdência, as privatizações, mexer nos impostos. Mas existe essa dimensão microeconômica que tem a mesma importância que a agência macro. A produtividade do trabalhador, a competitividade das empresas, a competitividade do país, a longo prazo é o que determina a prosperidade das populações. Nós sabemos que, para obter essa prosperidade a longo prazo, em primeiro lugar, são as instituições, são realmente as instituições. O crescimento e o desenvolvimento econômico, social e também político, na verdade, refletem essa superestrutura institucional. De ideias modernas, de capacidade de adaptação e de sistemas de inteligência descentralizados. O que são as democracias? Sistemas de gestão política descentralizados. O poder é limitado, é descentralizado, é compartilhado, tem os checks and balances. A mesma coisa os mercados. Os mercados são mecanismos de coordenação de recursos, são mecanismos descentralizados de processamento de informação e coordenação de recursos. Então, nós acreditamos muito que essa foi a fonte da prosperidade dos povos, através do tempo, desde os romanos, lá com o direito, os gregos antes até com a política, os romanos com o direito, os anglo-saxões com política e economia, e modernamente nós, chegando atrasados, mas tentando essa modernização institucional. Dito isso, nós sabemos que a longo prazo a acumulação de fatores de produção, capital, trabalho, os fatores clássicos, né, é muito importante, mas mais importante ainda é a qualificação desses fatores. Então, a mera acumulação de capital, que era o segredo da primeira revolução industrial, foi gradualmente substituída pelas tecnologias, que vão acelerando essa acumulação de capital, porque elas dão qualidade, não é só uma acumulação quantitativa. A tecnologia qualifica a acumulação de capital. E, da mesma forma, a educação qualifica a acumulação de mão de obra. Então, não é só o emprego, é o emprego, mas com cada vez mais produtividade, pelo fator qualitativo, que é o educacional. Então, nós sabemos que a longo prazo é isso que vai botar o Brasil para crescer. Nós prestamos atenção em educação, em tecnologias, em boas instituições, mas quando nós criamos a nossa Secretaria de Competitividade, Produtividade e Emprego, nós pensamos muito nesse legado de longo prazo, mas nós estamos pensando muito também num choque de curto prazo. E eu acho que talvez a melhor referência para isso seja um livro até pequenininho, do Wallace. Ele tem um coautor, não me lembro qual autor, mas era Barriers to Richness. Era obstáculos ao enriquecimento, barreiras ao enriquecimento de uma população ou de um país. É muito interessante porque o Adam Smith era a riqueza das nações e esse era o obstáculo ao enriquecimento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte: vários milagres econômicos, como o Japão, de repente, no pós-guerra, a Alemanha na reconstrução no pós-guerra, o próprio Brasil, logo depois que derrubou a inflação, quando entrou o regime militar, há períodos de milagres. Há períodos que são registrados na história como períodos de milagre econômico. A economia acelera rapidamente, alguma transformação ocorre, e você tem um crescimento acelerado muito além do que seria explicável apenas pela acumulação
lenta e gradual de recursos. E ele atribui isso, justamente, nós tecnicamente dizemos o seguinte, que a economia estava dentro da fronteira de produção. Quer dizer, ela tinha tantas amarras, tantas travas, tanta legislação impeditiva, que ela está trabalhando muito aquém das possibilidades de produção. Mesmo dado o equipamento atual, as instalações, a mão de obra, a educação, dado esse conjunto de fatores de produção, o Brasil poderia estar produzindo, vamos supor, 10%, 15% mais. Então, é possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5%, 6% ao ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos, medidas tópicas e, principalmente, desbloquear o uso do conhecimento tácito, ou seja, em vez de só o conhecimento científico, que produz a coisa a longo prazo, as grandes inovações, há coisas que são feitas simplesmente pela imitação. Quer dizer, pega um método que já é usado de gestão no setor privado, adota no setor público também. Aí pega um método que já é usado numa economia, numa empresa americana, norte-americana, traz para o Brasil. O sujeito vai lá fora, viaja, vê uma coisa interessante, volta, aplica aqui. Então, esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito. É um livro muito interessante, é curtinho, é pequenininho, e ele atribui o fenômeno dos milagres de 5, 6, 7 anos de crescimento acelerado exatamente a essa simplificação de procedimentos, essa adaptação, destravamento, remoção de obstáculos legais, jurídicos. Então, isso é que nós esperamos também da nossa Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego. Não só essa visão de longo prazo, que seguramente vocês nos trabalhos de hoje vão observar, mas também as coisas de curtíssimo prazo que você pode destravar e que o nosso presidente Bolsonaro simplificou também a mensagem durante a campanha eleitoral, dizendo o seguinte: nós vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro. Quer dizer, e eu, durante a campanha também, dizia, olha, é muito difícil o Brasil competir se o empresário tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros elevados, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, previdenciários, etc. Eu usei simbolicamente essa imagem dos custos mais pesados, mas, na verdade, tem muita coisa mais que impede esse crescimento de curto prazo da economia brasileira. Então, nós queremos, de certa forma, destravar esses obstáculos ao enriquecimento. Eu deixo vocês aqui, desejo uma boa jornada e uma boa manhã, tenho certeza pela qualidade dos participantes que vai ser. Eu adoraria estar sentado aí assistindo e até explico que não poderia ficar pela mesma razão que o senador Bezerra me pediu que explicasse a ausência dele. Toda hora explode uma bomba ali do outro lado da rua e a gente tem que ficar correndo toda hora para... Ele é a PLN4, né, que é fundamental para a nossa sobrevivência aí, que é a aprovação dos créditos para que nós possamos executar um orçamento que foi herdado do ano passado. Então ele me ligou e falou: Paulo, olha, eu estou entre ir ao seminário ou ir à reunião aqui com tais e tais lideranças políticas, porque nós vamos discutir o PLN4 que embananou de novo. Eu falei: senador, não pense 2 minutos, vá, destrave essa bomba aí, porque senão a gente nem prossegue. Mas ele me pediu para explicar a ausência dele e isso explica a minha também, porque que eu vou sair. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.